A gente sabe que tem acometido muitas pessoas em geral e a nossa população de magistrados e servidores tem sofrido com bruxismo, e por isso esse foi um tema escolhido. A doutora Maria Letícia, ela é cirurgiã dentista, especialista em dentística e em disfunção temporomandibular, membro efetivo da Sociedade Brasileira de Disfunção Temporomandibular e Orofacial, e gentilmente aceitou o nosso convite. Eu tenho que te agradecer, a honra de tê-la aqui conosco. Então, vamos ouvi-la. Boa tarde a todo mundo. Primeiro, queria agradecer a doutora Fabiana, a doutora Laura também pelo convite. Dizer que é uma honra e também é um desafio muito grande para mim falar aqui hoje, porque eu sou clínica em tempo integral, não sou acadêmica, mas vou falar um pouquinho sobre o bruxismo, esclarecer algumas dúvidas, falar das causas, a definição, o que é o bruxismo, sintomas, que muitos deles são facilmente identificáveis pelo próprio paciente, e um pouco de tratamento também. Então, para a gente começar, eu vou falar um pouco da origem da palavra bruxismo. Tem muita gente que associa com as bruxas, relaciona a palavra bruxismo com o termo das bruxas, aí até por estar associado com a sensação de desconforto, com medo, com a dor e com o sofrimento. Mas a palavra bruxismo ela vem do grego, que a tradução é o briquismo, e aí a gente evoluiu para o bruxismo, aí, que simplesmente significado é magia. Desde muito antigamente, o bruxismo está associado ao sofrimento, e na Bíblia a gente já vê 7 passagens com a seguinte frase: ali haverá pranto e ranger de dentes. Então a gente tem 6 versículos de Mateus e 1 de Lucas. Então, desde muito antigamente, a gente associou o bruxismo com essa sensação de sofrimento, com a dor, com a angústia, a agonia. Então, por definição, de acordo com a Academia Americana de Dor Orofacial, o bruxismo é o hábito de ranger, apertar, comprimir ou encostar os dentes. E ele pode acontecer tanto no sono quanto na vigília, com a pessoa dormindo ou acordada. Ele é considerado um distúrbio do sono, uma parassonia, que é um distúrbio de movimento realizado no sono, relacionado com o sono, caracterizado por contrações involuntárias rítmicas da musculatura mastigatória, que são os músculos da face. Ele pode acontecer, então, nos 2 estados de consciência, o sono e a vigília, sendo que no sono ele ainda pode ser classificado como primário ou então secundário. E ainda em relação ao tipo de movimento, ele pode ser excêntrico, quando a movimentação da mandíbula, o ranger dos dentes mesmo com a movimentação lateral da mandíbula, ou bruxismo cêntrico, que é o apertamento dentário. A prevalência na população gira em torno de 8% na população adulta, não tendo distinção entre os sexos. Acontece com a mesma frequência nos homens e nas mulheres. Mas esses 8% podem parecer pouco, mas tem índices que falam que até 90% da população pode desenvolver algum tipo de bruxismo em algum ponto da vida. Já o bruxismo em vigília, que é o bruxismo acordado, ele é mais comum em mulheres, principalmente, podendo atingir até 20% da população. As causas do bruxismo são várias, A gente fala que é uma etiologia multifatorial. São vários fatores que podem levar ao surgimento e desenvolvimento do bruxismo. No caso do bruxismo do sono, é importante a gente diferenciar se ele é primário ou secundário para saber as causas que vão levar ao desenvolvimento. No caso do bruxismo primário, ele mesmo é a própria doença, ele não tem uma causa definida, que a gente chama de idiopático. Ele está mais relacionado com alterações de neurotransmissores, como a dopamina, serotonina e noradrenalina, que levam a distúrbios psicológicos também. Então, essas alterações nos níveis de dopamina, que são os neurotransmissores, aqui a gente tem o neurônio com a fenda sináptica, e esses neurotransmissores eles fazem a comunicação entre um neurônio e outro. No caso da dopamina, a gente tem 2 vertentes. Pode ter tanto a hipótese hiperdopaminérgica, onde o aumento da dopamina pode levar ao desenvolvimento do bruxismo, ou então uma diminuição dos níveis de dopamina pode levar a esse desenvolvimento. Isso ainda não está muito claro e ainda não se sabe aonde no cérebro, qual o lugar no cérebro que pode levar a esse distúrbio. Então tem essa vertente,
né, das alterações dos níveis de dopamina, tanto para mais quanto para menos, mas isso ainda não está muito elucidado. Mas o que a gente vê de mais comum de causa são mesmo fatores psicológicos, como a ansiedade e o estresse, sobrecarga de trabalho, tensão, excesso de atividades, né, um trauma psicológico mesmo. Já no bruxismo do sono secundário, é algum outro fator que vai levar o desenvolvimento do bruxismo. Muitas vezes são distúrbios respiratórios do sono, né, a apneia obstrutiva do sono, leva a esses microdespertares durante a noite, a pessoa não chega a ter não chega a acordar conscientemente, mas tem um sono fragmentado. A síndrome das pernas inquietas, que são as mioclonias noturnas, uso de drogas, principalmente anfetamina, cocaína e êxtase, que levam ao aumento dos níveis de dopamina também. O álcool, que é excitatório do sistema nervoso central, e o tabaco. No caso do tabaco, observa uma prevalência de 2 vezes mais bruxismo em pacientes fumantes do que os não fumantes. Altas doses de cafeína e algumas classes de medicamentos, principalmente os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, que são as pílulas da felicidade, né? Os fluoxetina, sertralina, paroxetina e venlafaxina. Como elas aumentam o nível de serotonina no cérebro, elas vão ter uma diminuição dos níveis de dopamina. E a dopamina é responsável por proteger os movimentos musculares, os movimentos musculares involuntários. Já no caso do bruxismo em vigília, também é o estresse e a ansiedade os principais fatores. Durante estados de concentração, no trabalho, no estudo, e às vezes até atividade de lazer, como jogar um videogame ou uma atividade de relaxamento, como fazer um tricô, um crochê, um bordado, mas você está concentrado ali, pode apertar os dentes durante esse estado de concentração. Isso é mais comum, né, em vigília, né, de dia. E durante os exercícios de força, porque para haver um aumento da potência e da força muscular, há um reflexo de ter o apertamento dentário. Vou falar um pouco agora dos sinais e dos sintomas que a gente pode observar no bruxismo. É importante a gente saber que durante o bruxismo há uma parafunção, que é um excesso de função, uma sobrecarga sobre os dentes, o periodonto, que são as estruturas de sustentação dos dentes, os ossos, toda a musculatura da face e as articulações, que é a articulação temporomandibular. Durante a função normal, os dentes eles se tocam numa força de 70 kg por centímetro quadrado, durante um período de 4 a 17 minutos por dia. Isso parece ser pouco, mas os dentes eles só devem se tocar no momento que precede a deglutição. Quando a gente vai estar mastigando, vai fazer a deglutição, tem um contato dentário, aí dá o reflexo da deglutição. Durante a mastigação, o bolo alimentar ele fica entre os dentes, então não dá contato dentário. A gente toca os dentes e dá o reflexo da deglutição. Ou então durante a deglutição vazia, que é engolir a saliva, né, ao longo do dia. Então isso seria 70 quilos de 4 a 17 minutos ao longo de um dia. Isso na função normal. Na parafunção, essa força pode chegar até 400 quilos por centímetro quadrado. Então de 70 para 400 até 4 horas por dia. Então, todo o sistema ele vai sofrer com isso. Então, a gente pode observar mais facilmente o desgaste dentário, que é o mais comum e mais fácil de identificar pelo paciente. Aqui a gente observa, né, o desgaste dos dentes anteriores, dos incisivos, perda da ponta dos caninos, exposição de dentina aqui na frente também, podendo levar a sensibilidade dentária. A abertura de diastemas, que são esses espaços entre os dentes aqui, o dente pode começar a migrar, mudar de posição, ter mobilidade, começar a ficar bambo. Retrações gengivais, né, a gengiva fina, o paciente tem um perfil gengival mais fino. A gengiva pode subir por causa desse excesso de força, ou lesões de abfração, que são essas lesões no colo dos dentes aqui, onde o esmalte ele é mais fraco, então ele sofre essa sobrecarga, e os dentes, o esmalte ele vai trincando, né, e pode levar a esse tipo de lesão aqui. Fratura dos dentes. Isso aqui é um corte tomográfico, a gente vê a linha de fratura aqui assim, né, o paciente até chegou a ter necrose do dente, a gente vê essa lesão por necrose. Nesse caso aqui foi extração, colocação de um implante, por causa de apertamento dentário.
E aqui a fratura de uma restauração. Chegou a perder um pedaço do dente da restauração também. O apertamento ele pode levar até uma necrose da polpa, né, que é o canal do dente aqui, os vasos, os nervos, levando também a formação de abscesso, né, uma lesão periapical, que é essa perda de osso aqui na ponta da raiz. Outro sintoma comum na parte interna da boca são as edentações linguais. A gente vê essa marca na lateral da língua, a marca dos dentes aqui, por um excesso de força. Então a língua ela sofre essa pressão e dá essa marca aqui que a gente chama de língua dentada ou edentações linguais. Linha alba também, que é na bochecha pela parte interna, na região entre os dentes, de contato entre os dentes, aqui a arcada superior e inferior, pela pressão também há essa formação de linha alba. Então o paciente que aperta, isso é mais comum no apertamento dentário, a gente vê muito comum, tanto a língua dentada quanto a linha alba. E também os crescimentos ósseos ou exostoses, que são os toros, pode ser mandibular, que é esse crescimento ósseo na parte interna da mandíbula, por baixo da língua, ou no palato, o tórax palatino, no céu da boca, um crescimento de osso por causa de tensão do apertamento e do bruxismo, mais crescimento ósseo mandibular ou palatino. Além do componente intraoral, a gente observa também sonolência excessiva durante o dia. O paciente acorda cansado ou com a sensação que dormiu a noite inteira, mas né, o sono não reparador. E passa o dia todo com sono. Né? Dormiu às 8 horas ali, mas está o dia inteiro bocejando com sono e acordando cansado. Dores de cabeça. Pode ser tanto a dor de cabeça, a cefaleia tensional, que a gente observa mais a dor na lateral da cabeça, dos dois lados. Quando a cefaleia tensional é uma dor muscular, o paciente ele tem a dor dos dois lados da cabeça, principalmente no músculo temporal, ou então até o fenômeno da enxaqueca, que não é um problema muscular, ele já é um problema neurológico, mas pode ser relacionado com bruxismo e outras disfunções temporomandibular. A enxaqueca, ao contrário da cefaleia tensional, ela só acontece de um lado, ela é uma dor unilateral, ou atrás dos olhos, pode vir acompanhada de náuseas, às vezes vômito, fotofobia, que é sensibilidade à luz, sensibilidade a cheiros diferentes também, cheiros fortes, e pode ter enxaqueca com aura ou enxaqueca sem aura, que é aqueles fenômenos visuais que a pessoa vê brilhinhos ali na frente dela antes de acontecer a dor. As dores na face, dor na lateral da face, muito comum na lateral do rosto, na região de músculo masseter, ou dores na hora de abrir a boca, de mastigar, fazer a mastigação da abertura de boca, ou a dor, né, o tempo todo mesmo, a dor crônica na lateral da face. Fadiga muscular, cansaço para mastigar, vai mastigar um alimento mais duro, mastigar por mais tempo, mascar um chiclete, sente cansaço na face, na musculatura do rosto. Hipertrofia muscular, que é um crescimento mesmo da musculatura, né, aqui na lateral do rosto a gente observa que o rosto da paciente está até mais quadrado, né, com esse crescimento nessa região aqui, que é o músculo masseter. Então, a gente fazendo uma associação com musculação é o mesmo fenômeno, a pessoa está apertando, né, estimulando o músculo ali o dia inteiro, então dá um crescimento da musculatura. Mais para frente eu vou mostrar o tratamento desse caso. Dores na TM, que é a articulação temporomandibular, que é a articulação que faz a abertura e fechamento da mandíbula. É muito comum uma dor pré-auricular, uma dor à frente do ouvido. Pode acontecer estalo, clique, algum barulho na articulação também, principalmente a dor durante os movimentos de abertura e fechamento da boca ou mastigação. Então é bom a gente fazer uma observação que os desgastes dos dentes, eles são considerados como cicatrizes. A gente não tem como precisar o momento que isso aconteceu. Tem algumas linhas que falam que quando a faceta de desgaste está brilhante, ela é mais antiga, se ela está mais opaca, ela é mais recente, mas a gente não tem como precisar o momento que isso ocorreu. Então ela é uma cicatriz mesmo, a gente sabe que teve, mas não sabe falar quando. E também fazer a diferenciação entre o bruxismo e outros desgastes por outros hábitos parafuncionais. Por exemplo, roer unha, morder objeto, abrir embalagem com os dentes. A gente pode ver que quando é no caso do bruxismo, esse desgaste é coincidente do dente de cima com os dentes de baixo. Então a gente tem uma coincidência das facetas. Quando é algum outro hábito, por exemplo, roer unha, ele é mais localizado.
O bruxismo ele é um distúrbio do sono, ele não é considerado uma disfunção temporomandibular. Pacientes desdentados também podem ter o bruxismo, ele não é relacionado com a posição dos dentes. Em alguns casos, alguma interferência dos dentes pode levar a um agravamento do bruxismo, mas sua origem ela não é dentária. Os sintomas de bruxismo e DTM, eles são correlacionados, a gente fala que são comorbidades, então a gente tem sintomas do bruxismo, que são também sintomas de DTM, e o bruxismo em vigília, que é o apertamento, ou o bruxismo acordado, ele pode ter mais sintomas associados a DTM. Vou falar um pouco então o que é DTM, só para a gente ter uma noção, né, por ser fatores, sintomas muito parecidos. As disfunções temporomandibulares são anormalidades que atingem as ATM ou os músculos da mastigação. A gente pode ter as DTM musculares ou articulares ou as duas condições associadas. Já a dor orofacial é qualquer dor que ocorre na região de cabeça e pescoço, associada à pele, ossos, dentes, glândulas ou músculos da face e da cavidade oral. Ela pode ser uma dor originada da própria região de cabeça e pescoço, ou então está associada a alguma dor cervical, cefaleias primárias, fibromialgia ou artrite reumatoide. Os sintomas são cliques, estalos e ruídos na articulação, zumbido nos ouvidos ou sensação de ouvido tampado, também muito comum, dificuldade, dor ou limitação para abrir ou movimentar a boca, travamento da mandíbula, dores na face próximos do ouvido, cansaço no músculo da face e dores de cabeça. Então, a gente vê que os sintomas são muito similares. As DTM também não têm uma causa específica, elas podem vir de vários fatores, sendo o estresse, o bruxismo e outros hábitos parafuncionais também podem ser fatores de causa das DTM. Ou, então, uma predisposição genética para as dores crônicas, como no caso de fibromialgia e doenças reumáticas. O tratamento para o bruxismo quanto para as DTM, ele é multidisciplinar por ser multifatorial. Então, a gente tem que buscar a causa. A gente sempre busca tratamentos conservadores e não invasivos. Então, dentro da competência do cirurgião dentista, a gente tem o tratamento com as placas oclusais. As placas, elas são aparelhos que levam a mandíbula a assumir uma posição fisiológica de repouso e vai alterar o padrão neuromuscular dos músculos mastigatórios. Eles vão levar um alívio das cargas mecânicas das ATM, porque eles vão fazer a absorção dessas forças, distribuir as forças por uma área maior do que quando é só o contato de dente com dente. Vão fazer uma modulação na função neuromuscular, porque a gente muda a percepção desses contatos, e levando ao relaxamento dos músculos mastigatórios. As placas elas têm que ser rígidas, confeccionadas em acrílico, tem que recobrir todos os dentes, mesmo em pacientes que não tenham todos os dentes, ela deve ir até o final da arcada, para ter uma estabilidade maior, ter uma superfície plana, e ela pode ser usada tanto em cima quanto embaixo, dependendo do tipo de bruxismo ou da disfunção. O regime de uso ele pode ser noturno ou em tempo integral, dependendo do tipo de tratamento que vai ser realizado ou a severidade dos sintomas. E o uso contínuo vai fazer a manutenção desse relaxamento, com a redução da atividade elétrica dos músculos mastigatórios e, às vezes, até dos músculos cervicais também. Então, as placas elas são uma alternativa de tratamento não farmacológica, sem medicamento, não invasiva, então não vai ter cortes, não vai ter nada mais invasivo, e reversível, porque a gente pode remover o uso a qualquer tempo, com resultados satisfatórios na prevenção, resolução, diminuição da severidade e frequência dos sintomas do bruxismo e da DTM. Naquele caso da hipertrofia, somente com o uso de placa a gente pode observar uma redução do volume muscular da paciente, né? Mudou até o perfil do rosto dela aqui, de mais quadrado, ficou um rosto mais afilado. Isso aqui foram 2 meses de uso de placa, somente placa sem medicamento. Naquele caso do desgaste dentário, foi feito um tratamento restaurador, né? Devolvendo a borda dos incisivos, a ponta do canino. Então, a gente devolve não é só a estética, também a função do paciente. Em casos em que o paciente tem desgaste dentário,
tem lesões de abfração, retração gengival, perda de dentes. Então, aqui já é um caso de reabilitação oral, a gente consegue devolver a estética e a função também. O tratamento farmacológico ele é feito principalmente na base de analgésico, anti-inflamatório, relaxante muscular, sendo que muitas vezes é preciso usar ansiolítico e antidepressivo. Não está na competência do cirurgião dentista, mesmo ele sendo apto e habilitado a fazer a prescrição desses medicamentos, né, os ansiolíticos e os antidepressivos, mas se é um caso de depressão ou ansiedade, algum outro transtorno psiquiátrico, é dever do psiquiatra poder prescrever esses medicamentos. Então, não tem uma cura para o bruxismo, ainda como não se sabe a origem neurológica dele, a gente não tem como chegar na cura por uma medicação ou por alguma intervenção. Então, a gente vai ter um controle dos sintomas, reduzindo os danos que eles são causados. No caso do bruxismo em vigília, a gente tem que conscientizar o paciente, lembrar de tempos em tempos, você está trabalhando ou está mais concentrado ali, lembrar de soltar os dentes e assumir uma posição de repouso, em que os dentes eles ficam afastados e os lábios encostados. É a posição fisiológica de repouso da mandíbula. Hoje, a gente tem até aplicativo de celular que pode dar lembretes o dia inteiro para você lembrar de desencostar o dente. Quem quiser procurar, tem um aplicativo que chama Desencoste. Outros tratamentos, então, multidisciplinares, em relação à fisioterapia, pode ser usado relaxamento na musculatura com alongamentos, uso de TENS, compressas mornas, né? Então, tem algumas técnicas de fisioterapia que podem ajudar nas DTM musculares. No caso das articulares, já é um pouco mais limitado. Tratamento com psicólogo para o manejo da ansiedade, do estresse, fazer técnicas de hipnoterapia parece que também ser bem interessante, para poder equilibrar esses níveis de serotonina, dopamina e noradrenalina com terapia. Relaxamento, procurar fazer atividades que levem, né, tenham prazer ou que o paciente goste, ter alguns minutos do dia para ter esse momento de relaxamento. Meditação também é comprovadamente eficaz para isso, para regular esses neurotransmissores. E quando o tratamento ele já é sistêmico, né, o problema é sistêmico, o tratamento é encaminhado para o médico, no caso, o reumatologista ou o psiquiatra, quando o paciente tem fibromialgia ou artrite reumatoide ou mesmo problema psiquiátrico. O Botox, que é um assunto que está em pauta hoje em dia com o cirurgião dentista, né? Hoje foi autorizado para o cirurgião dentista trabalhar desde a testa até o ocioide, que é esse ossinho do pescoço. Então, foi regulamentado o dentista fazer o uso do Botox, porém, no caso do bruxismo, isso é um pouco controverso. O bruxismo ele envolve todos os músculos da mastigação, e a gente tem alguns músculos que não podem ser infiltrados pela toxina, principalmente o músculo pterigóide lateral, que ele é um músculo interno e ele não pode ser infiltrado. E é o músculo responsável pela lateralidade da mandíbula, o que faz o ranger. Então, isso fica com essa restrição do uso da toxina. Ela vai ser aplicada em alguns pontos só, vai reduzir a intensidade da força do apertamento, mas num prazo de 4 a 6 meses. Então, teriam que ser várias aplicações repetidas, não tendo um resultado muito satisfatório. A gente não pode paralisar tudo, nem de uma forma muito intensa, usando muitas unidades da toxina, porque senão pode começar a atrapalhar a fala, a mastigação e deglutição, né, e outras funções. Não tem dados ainda se essa redução ela gera alguma melhora no nível de desgaste dentário. E tem alguns casos, sim, que ela pode ser indicada, como o caso de paralisia facial ou assimetrias faciais, aí pode ser indicado, mas não para o caso do bruxismo específico. Mas isso ainda está em discussão, não é questão fechada ainda. Apesar da prevalência alta, cerca de 38% das crianças têm o bruxismo, ele não é considerado normal. Ele é comum, mas não é normal. Então, os pais ficarem atentos que pode ter algum distúrbio de desenvolvimento, alteração no sono, hiperatividade, então, observar isso aí.
Os medicamentos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, eles podem causar o bruxismo, então, em pacientes com depressão que tenham bruxismo, tentar procurar outras alternativas farmacológicas. E as placas de silicone, elas não estão adequadas, porque elas podem estimular mais ainda o apertamento. As placas de bruxismo, elas têm que ser rígidas de acrílico. Então, a gente sempre tem que pensar em buscar um equilíbrio, né, de todo o sistema, da musculatura, da oclusão, da parte psicológica, para a gente poder ter um manejo dos sinais e dos sintomas do bruxismo, uma vez que ele não tem cura. Então, acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigada. Gente, eu acho que é um assunto que muita gente tem dúvida. Eu queria te agradecer, Maria Letícia, né? E se alguém tiver alguma pergunta, aproveitar profissional especializado. Fique à vontade. Existem algumas recomendações básicas para a placa, assim, para orientar algum movimento, alguma sensação que a placa não pode causar? Ela não pode te levar a um desconforto, né? Se eu colocar a placa, sentiu que está dormindo pior, está acordando durante a noite, ou está tendo dor de cabeça, acordando com a musculatura da face cansada, tem alguma coisa errada no ajuste. Claro que nos primeiros dias, até acostumar, isso vai ser uns dias de adaptação normal, né? Mas ela tem que te dar um conforto, né? Pelo menos nos primeiros dias que ela é colocada, ela tem que dar um conforto já, senão o ajuste ele não está correto. E dolorimento nos dentes, assim? A placa está apertada, né? Então ela tem que entrar justa para não sair com facilidade, mas ela não pode ficar apertada, não. Eu já tive diagnóstico de TM. Pelo que eu vejo, o bruxismo em alerta, né? Já tive tanto o nível quanto a quadrada, aquela ficar apertando. E eu não fiz um tratamento específico. Eu faço um tratamento para ansiedade atualmente e senti que desapareceu. Precisa ver isso, ver se tem uma coisa específica. O bruxismo, como ele não tem uma cura, você pode passar anos sem ter um evento, depois ter um evento de ansiedade ou qualquer outro problema, e ter o gatilho e ele desenvolver de novo. Então, ele não tem... Uma pessoa que tem a predisposição de ter o bruxismo, ela pode ter a vida inteira, passar anos de período de remissão e depois ter uma ativação de novo. Então, não está alerta. Eu senti o estalar aqui, então, assim, o estalo, ele é quando a articulação é como se fosse um joelho. São dois ossos com uma cartilagem entre esses ossos. Quando você vai abrir ou fechar a boca e essa cartilagem sai do lugar, é quando dá o clique. Então, pode estar tendo o que a gente chama de deslocamento de disco. Aí já é uma disfunção temporomandibular mesmo, já não é só o bruxismo. O bruxismo pode levar a isso, né? Mas aí teria que ter um tratamento específico para isso. Só que a única coisa que eu fiz e continuo fazendo é um acompanhamento para a ansiedade. E eu senti que passou tudo isso. O clique sozinho, ele é um sinal. Se não tem dor, nem sempre ele precisa ser tratado. Ele é um sinal, mas não quer dizer que ele seja um sintoma com necessidade de tratamento. Mas é não ficar alerta. E melhora, assim, do futuro? Tem. Esqueci de falar isso, naquela parte do relaxamento, né, e passou batido aí, mas a acupuntura tem resultado muito bom para disfunção muscular, principalmente dor cervical. É muito bom. Acupuntura. O bruxismo pode levar um incômodo aqui na região da dentro? Pode. Principalmente no outubro? Pode, porque o músculo temporal, que é esse lateral da cabeça, ele está ligado à articulação aqui, eles são 3 feixes musculares que se unem até inserir na articulação. Então, o excesso de força, ele é um músculo mastigatório também, o excesso de força nessa região pode levar a dor na lateral da cabeça. O excesso de força na mastigação pode ser um sinal também? Pode, porque a musculatura está hipertrofiada. Isso, a hipertrofia muscular é um aumento da força também. Existe algum exercício também? O principal é fazer essa postura fisiológica de repouso, deixar os lábios fechados e os dentes separados. Sim. Nós observar durante o dia, tá? Com os dentes encostando, lembrar de soltar. Tentar criar esse hábito mesmo. Maria Letícia, eu não sei se eu não entendo bem, mas parece que a placa de silicone não seria adequada. Não está indicada.
Placa de silicone, ela é indicada só para clareamento, é uma moldeira de clareamento. Ou placas de EVA são indicadas como protetor bucal para esporte. Placa de bruxismo, ela tem que ser rígida de acrílico. Se ela for macia, ela vai estimular mais o apertamento. Então, a rígida, ela tem um contato em cada dente. Deixa eu ver se eu acho aqui. Certo. Vou botar a placa. Então, aqui é uma placa rígida, ela está de acrílico, com a superfície plana, ela não pode ter a forma dos dentes, a anatomia dos dentes, ela tem que estar lisa, para permitir os movimentos da mandíbula, senão você vai travar a mandíbula, com um contato em cada dente, na mesma intensidade, na mesma distribuição dos dois lados. Isso vai levar ao equilíbrio da musculatura e o relaxamento muscular, né? Sobre a placa de silicone. Isso não é adequado. Então não, porque isso aqui é que vai fazer o relaxamento. A gente ter essa distribuição de contato com a mesma intensidade, com a mesma intensidade de força, né, distribuído dos dois lados ao mesmo tempo aqui. Isso vai fazer o relaxamento da musculatura. Essa placa é usada só no superior ou inferior? Essa é superior, mas pode ser usada inferior quando a pessoa precisa usar o dia inteiro. No caso de uma alteração na posição articular, a pessoa tem que usar a placa o dia todo para poder reposicionar a articulação. Então, usar os dois Ao mesmo tempo, não. Tem placa de apneia, que ela é colocada em cima e embaixo. Mas aí é outro tipo de tratamento. Placa de bruxismo ou para reposicionamento mandibular é um marcado o outro. No caso de criança, quando está vendo a prova dentária, o bruxismo não pode ser considerado fisiológico? Tem essa linha, né, durante a troca dentária, há um estímulo maior, né, da atividade muscular, mas tem que ficar atento aí para ver se não está sendo nada em excesso, porque ele é comum, é muito comum nessa fase, mas a gente não considera isso normal. Né? Você vai ver que praticamente todas as crianças vão ter algum grau de desgaste, né, mas tem que observar se o problema não é de algum problema psicológico ou algum outro tipo de distúrbio. Né? Mas é muito comum, sim. Muitas vezes não precisa fazer nada. Criança usa a placa também? Não. Até pelo crescimento, a placa ela tem que ser trocada, né? Teria que ser trocada com frequência. Se a gente passar por pergunta, todo mundo assinou? Vamos fazer um sorteio. Sorteio de uma placa. Uma placa para o X. É verdade. Vai ser sorteado. Filmou, não. Também um. Só que as minhas mais alguma minha região achou. Foi aquela. Só vou fechar ali, ó. Tem o quê? Tem o quê? Vou fechar ali, ó, porque ali também funciona aquela pessoal. Ô, gente, a gente vai sortear uns brindes. Que é Colgate. Turma da Odonto, pessoal, o Walter queria só registrar aqui uma foto. Enquanto isso, a Laura faz o sorteio. Enquanto isso, eu faço a diversão. Maria Letícia, fala um número para a gente de 1 a 34. 27.
27. Fernanda! Outro número, por favor, Maria Letícia. 5. Juliana. Juliana Junqueira. Obrigada. Que bom que não foi ninguém no odonto, né? Senão vocês vão falar que era marmelada. Só um minutinho, gente. Enquanto a gente faz a foto, a Renata, por favor, a próxima palestrante, que vai falar para a gente sobre nutrição. Ela vai preparando aqui o áudio enquanto a gente já começa.